Então, Lucas, capítulo 1, 35, na minha Bíblia diz o seguinte, irmão, né? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, né, irmão? Que mensagem poderosa, né, irmão? O anjo disse para Maria, né, que ela receberia o quê? O Espírito Santo, né, desceria sobre ela. Irmão, você já se sentiu insuficiente, né, para a missão de Deus em sua vida, né? Você já se pensou, pensou que é inadequado diante do chamado divino, incapaz de responder a algo que parece muito maior do que você? Eu já me senti assim. E tenho certeza que a maioria de vocês também já se sentiu assim, insuficiente e inadequado, né, irmão? Para o chamado de Deus, né? Maria sentiu isso. Maria sentiu isso, irmão. Ela era uma jovem comum da Galileia, provavelmente com sonhos, né? Como todo jovem, como todos nós temos, né? Planos, né? Como toda mulher da sua época tinha. Mas em um instante o anjo apareceu com uma mensagem desconcertante. Ela daria à luz o Filho de Deus e a pergunta inevitável veio dos seus lábios, né? Como vai ser isso, Senhor, né? Irmão, só para a gente fazer aqui Irmão, eu acho que das missões que foi dado para o ser humano, nenhuma missão foi maior e mais nobre do que a missão dada a Maria, né? Eu acho que nem a missão de João Batista, nem de Elias, nem de Moisés, nem de Pedro, eu não acredito, irmão, que foi maior do que a missão dada a Maria. Maria, mãe, foi dada a missão de ser a mãe do Salvador do mundo. E vocês imaginam, irmão, que Maria era apenas uma adolescente. Maria não tinha mais de 16 anos. Não tinha mais do que isso, né? Acredito que ela tinha menos do que isso aí, né? É uma jovem que tinha planos, né? Pensava no futuro, de repente o anjo veio do céu, com essa missão. Você será o quê? A mãe do Salvador do mundo, né? Então você imagina, irmão, né? O impacto na vida daquela jovem mudou para sempre, né, irmão? A vida de Maria nunca mais foi a mesma depois daquele encontro. E ela perguntou, né, irmão? Mas, Senhor, como acontecerá isso se eu sou virgem? Né? A resposta do anjo é o centro da mensagem de hoje. O Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo virá sobre ti. Então, irmão, se você está achando difícil, irmão, a missão, né? Se você está achando difícil andar nos caminhos de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele pode vir sobre você. Se você deixar, se você quiser, né? O Espírito Santo virá sobre você. Esse versículo nos revela um dos maiores mistérios da fé, né? O nascimento virginal de Jesus, uma obra divina, sobrenatural, inexplicável pela lógica humana, mas também nos ensina algo profundamente prático e espiritual. A concepção de Jesus em Maria é um modelo da concepção espiritual de Jesus na nossa vida, né? Então, assim como o anjo, como o Espírito Santo, irmão, né, gerou em Maria uma criança, o Espírito Santo quer gerar em nós um homem, uma mulher, o quê? Espiritual, né, irmão? Um homem e uma mulher espiritual. O Espírito que veio sobre Maria também vem sobre nós, para gerar Jesus dentro de nosso coração, irmão. Veja bem, irmão. Jesus, né, o Espírito Santo, ele quer gerar Jesus dentro do nosso coração. O que era impossível humanamente, o nascimento sem relações naturais, tornou-se possível pelo poder do Espírito, né? Hoje, o que parece impossível para nós, viver como Jesus, ter uma nova natureza, vencer o pecado, também se torna possível pelo mesmo Espírito, né? Quantas vezes, né, irmão, você já
Senhor, eu não consigo viver, né, o teu chamado. Mas, irmão, nós temos que acreditar em Deus, irmão. Nós temos que se apegar a Deus. Porque o mesmo milagre que foi feito na vida de Maria, no ventre de Maria, Jesus pode fazer na nossa vida hoje também. O mesmo milagre, né? Amém, irmão, né? Amém, né? Então, talvez eu esteja falando aqui para alguém que está passando por essa dificuldade de vencer na vida, né, irmão? Né? Quantas pessoas estão passando por isso, né, Fábio? Que batizaram, mas o velho homem, né, irmão? Está lutando contra o velho homem. Irmão, a promessa de Deus é que o Espírito Santo pode gerar uma nova vida no coração dessa pessoa. Né? Talvez eu esteja falando aqui para um líder, né, irmão, da igreja, que está passando dificuldade para assumir o seu cargo. Né? O Espírito Santo, irmão, está à sua disposição, né, para fazer a obra de Deus. Maria pergunta, como, Senhor? Essa é a pergunta que todos fazemos quando nos deparamos, né, com uma tarefa difícil, irmão, e até impossível, né? A resposta de Deus sempre será pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo virá sobre ti. A primeira ação mencionada é a vinda do Espírito, e isso nos lembra o quê, irmão? Lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Ou seja, irmão, onde o Espírito de Deus está, algo novo está prestes a acontecer. Onde o Espírito Santo de Deus, irmão, ele desce, onde ele está, algo novo está prestes para acontecer. Na criação, ele trouxe ordem ao caos, né? No ventre de Maria, ele trouxe o verbo à carne. E a nossa vida? Ele traz vida onde há morte, né? Luz onde há o quê? Escuridão. E propósito onde há o quê? Confusão, né? Irmão, a gente não pode, nós não como cristão, irmão, principalmente como cristão, nós não podemos ter uma vida sem propósito. Por que nós estamos na igreja? Você já se perguntou por que você é um adventista do sétimo dia, né? Já se perguntou? Você não pode, irmão, ser cristão sem ter um propósito. A gente não pode ver nessa vida sem propósito. Por que você é adventista, né, irmão? Porque eu aceitei a Cristo como o seu salvador pessoal. A gente deve se perguntar isso constantemente, irmão. Né? A gente tem que ter um propósito na nossa vida, irmão. A palavra, irmão, isso nos mostra que a presença do Espírito é santa, irmão. Ela é poderosa e é transformadora. Não é apenas um toque emocional, é o céu invadindo a terra. Quando o Espírito desce, irmão, o céu desce até nós, né? Maria se tornou um tabernáculo vivo e o crente hoje também é chamado de templo do Espírito Santo, né? Nós somos chamados de templo do Espírito Santo. Por isso, entre santos será chamado filho de Deus, né? O Espírito, irmão, não apenas intervém, ele gera, né? Ele traz à existência o que é divino. No caso de Maria, gerou literalmente o Filho de Deus. E em nós gera a vida de Cristo em nosso interior, tornando-nos filhos de Deus por adoção, né? Nós sabemos, irmão, que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós passamos a se tornar filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus por adoção, filhos espirituais. Mas isso só acontece quando nós aceitamos e recebemos Cristo, irmão, né, na nossa vida e no nosso coração. O Espírito vem sobre nós para gerar uma nova vida. O novo nascimento é uma obra sobrenatural, irmão, não é obra natural, né? Não é apenas mudar de religião ou comportamento, é receber uma nova natureza, né? Lá em João capítulo 3, verso 5, não precisa ler, né? Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo, irmão, né? Imagina, irmão, que Nicodemos era uma pessoa religiosa,
Nicodemos era um homem religioso que ia para a igreja todos os sábados, quem sabe todos os domingos, nas quarta-feiras, né? Devolvia dízimo, era uma pessoa boa, era uma pessoa assim, irmão, de uma reputação ilibada, ninguém podia falar mal de Nicodemos. Mas quando Jesus, irmão, ele entrou em contato com Jesus, o que foi que aconteceu, irmão? Ele se sentiu o quê? Um pecador. Quando Nicodemo, que era uma pessoa que estava na igreja sempre, né, religiosa, quando ele teve em contato com Jesus, Jesus disse: você precisa nascer de novo. Irmão, pessoas religiosas não transformam vidas, né? Pessoa religiosa não transforma a vida. Irmão. Por mais que Nicodemo fosse uma pessoa boa, ele precisa ser uma pessoa, irmão, espiritual. E quando ele teve contato com Jesus, irmão, Jesus mostrou que ele precisava ainda nascer de novo. Já imaginou, irmão? A gente passa 50 anos na igreja, 30 anos na igreja, e alguém diz: rapaz, você precisa nascer de novo. Né? Você conhece a Bíblia, você já deu muito estudo bíblico, mas você precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemo. No começo, Nicodemo ficou assim um pouco ressentido, né? Não gostou, mas no final ele entendeu, né? E no final ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal, né? O poder do Altíssimo, irmão, nos cobre com a sua presença. Não caminhamos sozinhos, irmão, nesse mundo. O Deus que capacitou Maria é o mesmo que capacita seus filhos hoje, né? Então vocês imaginam, né, irmão, Maria com aquela tremenda responsabilidade, virgem, de repente aparece o quê? Grávida, né, de um filho, né? Que responsabilidade, né, irmão? Mas Deus não deixou Maria sozinho, né, irmão? O seu esposo, o homem que ia casar com ela, quando ficou sabendo que ela estava grávida, né, para não tentar o quê? Difamar ela, tentou sair, né, sem falar nada para ninguém, tentou ir embora. Mas o anjo falou para José: não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, Deus não deixou Maria sozinha, irmão, com aquela tarefa, né? José e Maria, irmão, ninguém entendia a missão de Maria, irmão. Esse mistério, irmão, essa mensagem, só quem sabia era Maria e José. Não adianta Maria contar para ninguém. Maria contar para quem? Eu estou grávida do Espírito Santo. Quem ia acreditar numa conversa dessa, né, irmão? Só José, irmão, Maria só tinha José para compartilhar essa notícia, né? Para fortalecer ela, né? Na sua missão. Então, Deus, irmão, ele não caminhamos sozinho, né? Não caminhamos sozinho. Maria não foi deixada sozinha para lidar com o escândalo da gravidez. Você também, irmão, não está só para lidar com a caminhada, na sua caminhada cristã. Tá? Entenda isso, irmão. Você não está só na sua caminhada cristã, né? Você tem um ajudador. O Espírito cobre, irmão. Ele cobre, ele sustenta e ele guia a nossa vida, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? E quando o Espírito Santo, irmão, ele é derramado na nossa vida, o resultado é uma vida o quê? Uma vida santa, uma vida transformada, né? O Espírito não gera egoísmo, o Espírito não gera orgulho, carnalidade, ele gera o quê? O caráter de Cristo, né? Vamos ver lá, irmão, Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, versículo 22. O que é que diz aqui, irmão? Na minha Bíblia diz o seguinte, irmão, né? Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o quê?
amor, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Irmão, o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, irmão, ele tira todo o orgulho, né? Ele tira o quê? A carnalidade e ele gera o caráter de Cristo. E o cristão, ele passa a ter o fruto do Espírito Santo. Ele passa a amar mais, né, irmão? Ele passa a ser uma pessoa mais paciente, né? Ele passa a ser mais alegre, mais alegre. É fruto do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo gera uma nova vida quando nós recebemos eles em nosso coração, né? E isso não vem de nós, é gerado em nós quando o Espírito Santo habita plenamente. Maria parou a ouvir o anjo, irmão. Ela deu ouvido à voz do céu, né? Nós precisamos, irmão, pelo menos que ter três coisas para nós recebermos a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Por exemplo, irmão, disposição para ouvir a palavra de Deus. Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Está disposto a ouvir a palavra de Deus? Maria esteve disposta a ouvir a palavra de Deus, né? Ou seja, irmão, ela parou para ouvir o anjo, né? Ela parou para ouvir o anjo. A Bíblia diz, irmão, que não há concepção sem semeadura da palavra. Não há concepção sem semeadura da palavra, né? Se você quer, irmão, se você quer produzir fruto, se você quer produzir colheita, você tem que ouvir a palavra, para que a palavra possa dar fruto na sua vida, né? Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Nós precisamos, irmão, para receber o Espírito Santo, fazer uma entrega sem reservas. Mesmo sem entender tudo, Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a postura que o Espírito busca, irmão. Disponibilidade. Você não precisa entender tudo. Você só precisa se entregar. E Maria se entregou, irmão, né? Senhor, ela não entendeu, né? A missão era quase impossível, mas ela disse: Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua palavra, né? Será, irmão, que nós estamos dispostos hoje a se entregar para Deus? Vai chegar um momento, irmão, né? Irmão, hoje é o momento da gente fazer o quê? Essa entrega para Deus e receber o Espírito Santo. Vai chegar um momento, irmão, na nossa vida, na vida do mundo em geral, na nossa vida, espero que não aconteça na nossa vida, né? Mas vai chegar um momento que as pessoas vão sentir o quê? Vão sentir um vazio de alma muito grande. As pessoas vão sentir, irmão, um vazio, e muitos não vão saber explicar que vazio é esse, né? Vão sentir uma fome espiritual muito grande, irmão. A Bíblia até diz que nesse momento as pessoas andarão de um lado para o outro, procurando ouvir a palavra de Deus e não acharão. Por quê, irmão? Porque esse tempo, irmão, o Espírito Santo não vai mais estar agindo na vida dos seres humanos, né? Não está mais agindo. Ou seja, irmão, o tempo do Espírito Santo agir na vida da igreja, na nossa vida, é hoje, né, irmão? É hoje. Precisamos também, irmão, confiar no impossível. A gente precisa ter fé em Deus, né? O anjo Gabriel disse, porque para Deus não haverá o quê? Impossíveis, né? Para Deus não haverá impossíveis. E Maria acreditou, né? Maria creu. O Espírito opera milagres onde há fé. A gente precisa ter mais fé, irmão, em Deus. Por que nossa fé é tão pequena, né, irmão? Porque a nossa fé é tão pequenininha. Mas a gente precisa, irmão, pedir a Deus, né? Buscar a Deus constantemente para que a nossa fé possa estar se fortalecendo.
Você acredita que Cristo pode ser formado em você? Que sua vida pode mudar o que? Radicalmente? Eu acredito, irmão. Eu acredito, né? Se nós estivermos dispostos, Deus vai estar o quê? Disposto a abençoar. Tem o programa, acho que é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver coragem de perguntar, Deus, a Bíblia responde para você. Se nós tivermos coragem, irmão, de perguntar, a Bíblia vai responder para você. Se nós tivermos coragem de buscar, o Espírito Santo ele vai ser derramado na sua vida. O problema é o que falta em nós é o quê? Às vezes é coragem, né, irmão? É coragem, né? De buscar a presença do Espírito Santo. Maria disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, né? Irmão, e Deus não precisa, para Deus usar você, para Deus usar a igreja, você não precisa ser o quê? Uma pessoa, um acadêmico, né? Um PhD em letra, em história, não. Se você tiver o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo vai fazer a obra dele na sua vida. Amém, irmão? Amém. Né? Agora, se você tiver, irmão, uma educação superior e você for uma pessoa consagrada a Deus, o Espírito Santo vai fazer uma obra maior ainda na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Maria concebeu Jesus de forma sobrenatural. Isso nos impressiona. Mais impressionante ainda é saber que o mesmo Espírito que veio sobre ela deseja vir sobre nós também. Não para gerar um novo Salvador, né? Ele já veio, mas para gerar uma nova vida com o Salvador em nós. O Espírito ainda vem sobre os humildes, os disponíveis e os que creem. Você está disposto, irmão, hoje, né, em aceitar que o Espírito Santo venha na sua vida? Né? Está disposto? Você sente que sua vida está sem direção, sem propósito? Que precisa de um novo nascimento? Então ouça as palavras do anjo como se fosse para você. O Espírito Santo virá sobre você, né? E se você deixar, o Espírito Santo vai transformar a sua vida, né? Eu lembrei agora de uma história, irmão, de uma mãe que tinha um filho assim problemático, né? Que não acreditava em Deus. E essa mãe chamava o filho para a igreja e orava por ele, mas o filho disse, mãe, esse negócio desse seu Deus, não acredito nesse seu Deus, né? E esse filho saiu, foi morar numa terra distante, num lugar distante, e a mãe ficou, né, orando, e esse rapaz se envolveu com coisas erradas, caminhos errados, e a coisa apertou tanto na vida dele, né, que aquele rapaz chegou um momento, né, que ele, sozinho, na sua casa, ele pegou um revólver e colocou na sua cabeça para atirar na sua cabeça. Mas antes de ele atirar na sua cabeça, ele lembrou das palavras da sua mãe. E ele disse, ó Deus da minha mãe, né, irmão? Ó Deus da minha mãe, se o Senhor realmente existe, me salva agora. Aquele rapaz disse, irmão, que naquele momento ele sentiu assim, uma profunda paz, né? Ele estava angustiado a ponto de tirar a sua própria vida, mas naquele momento desceu sobre ele assim, uma paz profunda, né, que ele não sabe explicar. E ele baixou suas armas, arrumou sua mala, pegou o ônibus e foi embora para a casa da sua mãe. Chegou lá, foi entrando em casa, a porta estava aberta, procurou sua mãe, ela estava no quarto, orando por ele. Aquele rapaz foi transformado, irmão, pela presença do Espírito Santo, pelas orações da sua mãe. Aquele rapaz hoje, irmão, ele foi fazer teologia e hoje é um pastor da igreja adventista do sétimo dia. Amém, irmão? Amém.
Então, esse mesmo trabalho, irmão, que o Espírito Santo fez na vida desse rapaz, na vida de Maria, ele quer fazer na nossa vida também. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos cantar agora, irmão, o hino 46, né? Irmão, oremos. Bondoso Deus, Pai amado que está nos céus, Pai querido, nós te agradecemos, porque o Espírito Santo, Pai Santo, tem trabalhado no nosso coração. E que nós te pedimos, Pai Santo, que nesta noite nós possamos abrir mais ainda o nosso coração. E que o teu Espírito, Pai Santo, possa trabalhar muito mais do que vem trabalhando até agora, Pai Santo, na nossa vida. Que a nossa vida possa ser uma vida, Pai Santo, de testemunho, uma vida, Pai Santo, cristã de muito fruto para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada um de nós esta noite, cada família que está aqui representada, é o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.